Saúde os nossos irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus, nossos irmãos que puderam estar conosco hoje. Louvamos a Deus pela vida de cada um, pela oportunidade de nós estarmos na casa de Deus, estamos aqui para celebrar o nome do Senhor e poder ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. Hoje, culto de ensino, aqui na Assembleia de Deus Jardim Pinheiros, em Curitiba. Agradecemos a Deus por esse privilégio. Mais um dia de bênção, um dia de vitória. Eu costumo sempre algumas vezes dizer, depois de um dia de bênção, nós temos a oportunidade de estar na casa de Deus para uma noite de gratidão. Quantas coisas vivemos nesse dia, quantas coisas passemos, quantas vitórias alcancemos, quantos livramentos tivemos. Agora aqui nós estamos para celebrar o nome do Senhor, poder rever os nossos irmãos que corajosos, fervorosos, e aqui estão, irmãos, irmãs. Vamos estar louvando a Deus. Convido os nossos irmãos, vamos estar de pé. Vamos estar levando a Deus a voz em oração e logo após estaremos louvando a Deus com o hino da nossa harpa cristã, nosso inário. Celebre a Deus juntamente conosco. Neste momento nós estamos separando, consagrando este horário para adorar a Deus, para falar com Deus e também já ficamos prontos para ouvir tudo quanto Deus tem para nós. Amém? Pai querido, Deus eterno, Deus glorioso, no nome santo de Jesus Cristo, te agradecemos, ó Deus querido, uma vez mais pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Ó Deus glorioso, Senhor, por estarmos na tua casa, privilégio é esse, Senhor, que o Senhor tem nos dado. Ó Deus amado, Deus santo, aonde o teu Espírito Santo nos capacita, nos fortalece, ó Deus querido, Senhor, e nos leva à tua presença. Deus querido, eu quero te louvar pela tua igreja, pelos teus filhos, por aqueles que puderam aqui chegar, Senhor. Ó Deus glorioso, Senhor, eles estão, ó Pai querido, Senhor, ó Deus amado, na mesma intuição, no mesmo propósito, ó Deus querido, Deus amado, Senhor, para te louvar, para te engrandecer, ó Deus querido, Senhor, e para ouvir a tua voz, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu não sei, ó Deus querido, o particular de cada um dos teus filhos que aqui está, mas em nome de Jesus Cristo, Senhor, eles estão na tua presença, assim como aqueles, ó Deus querido, Senhor, na casa, na residência, no trabalho, nesse exato momento, ó Deus querido, Senhor, conectado por essa rede de internet, por essa mídia, Pai amado, entra juntamente conosco na tua presença. Tu conhece, ó Deus querido, cada vida, tu conhece cada pessoa, tu conhece cada dificuldade, cada tribulação, cada vitória que cada um está esperando, está confiando em ti, sabendo que tu és poderoso e único, Senhor, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nós vamos já te louvar, Senhor, crendo que tu és, ó Deus querido, merecedor, crendo que tu és digno, crendo que tu és poderoso para resolver e alcançar as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço que o teu Espírito Santo nos leve, Senhor, a estar na tua presença. Ó Deus amado, testifica que tu estás conosco, porque aqui nós estamos, ó Pai querido, conforme a tua palavra, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, disse o Senhor, ó Deus. Ó Pai amado, aqui nós estamos nesse propósito, ó Deus querido, reunidos no nome de Jesus Cristo. Receba, Deus querido, as nossas vidas e manifesta a tua presença, alegra a nossa alma, renova, Deus querido, Senhor, pela tua presença as nossas vidas, e o teu nome continue sendo glorificado e todos sejam abençoados pela tua presença, pela tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor. Logo após o hino da harpa, o cooperador Abraão estará fazendo a leitura bíblica e orando por todos. Cento e 93. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes
confiando ficas em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glorificado é o nome do Senhor. Ele é tudo em nossas vidas. Verás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho, e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Paz do Senhor a todos. Vamos nos colocar em pés, abrimos a nossa Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Quantos necessitam das nossas orações? Eu e minha casa também carecemos das orações dos irmãos. Os irmãos que estão em casa acompanhando pela internet, também faça o seu pedido a Deus, porque Ele vê todas as coisas e Ele sabe da necessidade de cada um, mas Ele quer ver nós chegarmos na presença dEle com confiança e pedirmos a Ele com confiança que Ele pode fazer. E nós sabemos que Ele pode fazer infinitamente mais do que precisamos. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora,
segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus amado, Deus santo, poderoso, Pai, somos gratos a Ti, Senhor meu Deus, porque de uma maneira tão maravilhosa, Senhor, nos amou e nos resgatou da nossa vã maneira de viver, Senhor, o qual outrora, Pai, éramos escravos do pecado, Papai, vivíamos sob maldição, Senhor meu Deus, mas o Teu grande amor nos alcançou, porque o Teu Filho morreu na cruz do Calvário, Senhor, derramou o Seu precioso sangue, pagou, Senhor, a nossa dívida para contigo, Pai. Senhor, é por isso que aqui hoje está uma igreja reunida, Senhor, para glorificar, exaltar e bendizer o Teu nome, Pai querido. Olha, Senhor, para a necessidade dos Teus filhos, Senhor. Contempla a cada um, Pai, segundo o Teu propósito, para de encontro à necessidade do Teu povo, Pai. Deus querido, aquieta corações, Pai, que estão aflitos, amedrontados, Pai. Pai, de encontro à necessidade do Teu povo, Pai querido. Abençoa nesta noite a continuação do trabalho, do culto, Senhor, do Teu Filho, Pai, que estará ensinando a palavra, Pai. Prepara os nossos corações para ouvir o Teu falar e entender a Tua vontade para conosco, Pai. Em nome de Jesus nós Te damos graças, Senhor. Amém. Podem tomar vossos assentos? Glória a Deus, fomos vivificados, temos vida em Cristo. Jó, no seu livro, ele vai dizendo que os mortos não podem louvar a Deus, os mortos não podem glorificar a Deus, mas nós que estamos vivos podemos adorar aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que nos deu vida para vivermos através dele também e para louvor dele. Vamos exaltar a Deus por esta vida. É a vida eterna que nós já começamos a desfrutar aqui. Porque quando nós pensamos em vida e vida eterna, nós pensamos apenas após a morte. Mas a palavra de Deus diz: a vida eterna é esta, que conheça a Jesus como o único e suficiente Salvador. Então a nossa vida eterna começa a partir do conhecimento de Jesus. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus e temos Ele como nosso Salvador e começamos a conhecer Ele diariamente, a nossa vida eterna já estamos desfrutando. É um privilégio conhecer o nosso Salvador. E hoje estamos aqui neste culto de ensino para aprendermos mais da palavra do Senhor. Antes da palavra, vamos estar ouvindo o presbítero Isaac louvando a Deus. Em seguida já a nossa irmã Keila. Prepara com esses dois louvores o teu coração, prepara a tua alma, porque logo após o presbítero Isaac e a irmã Keila estaremos ouvindo a ministração da palavra, o ensino dessa noite através do nosso pastor Milton Rocha. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que
Que destino há de ter a tua alma? Qual será o futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, o qual vais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfazerão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, o qual vais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu ris, teu amigo, quando ouvistes falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, o qual vais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada tua alma, não podes contemplar o semblante de Deus. Só os salvos com corações limpos poderão ter o gozo no céu. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, o qual vais aceitar. Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás
se na última hora um caminho brilhante de luz, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, o qual vais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo, Ele te quer libertar. Glória a Deus. Cumprimente os irmãos com a paz do Senhor. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, única fonte de vida tu és. Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Que bom, né? Estamos ouvindo a palavra de Deus. É tão gostoso ouvir Deus falar conosco. Às vezes, Deus fala, né?
como a gente não está esperando, de maneiras especiais, porque Deus fala através do louvor, Deus fala através da leitura da palavra, Deus fala através de um testemunho, Deus fala através da pregação da palavra de Deus, porque Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Ele se preocupa conosco, nos fazendo convites para estar ao lado dEle, adorando, glorificando, exaltando ao seu nome, porque Ele é o único digno de toda honra, de toda glória, de todo o louvor e adoração. E quando necessitamos, aí que é bom, né? Quando estamos com o coração quebrantado e contrito, aí fica melhor, porque logo no comecinho dos louvores, no comecinho do nosso culto, nós já estamos quebrantados, o coração já está aberto para a palavra de Deus descer e fazer morada no nosso coração. Eu estava essa semana orando a Deus e pedindo uma palavra para trazer para a igreja esse culto de ensinamento, né, culto de ensino, e eu me coloco hoje como um facilitador da palavra de Deus, como dirigente, estou como dirigente da congregação, e sobre o ombro do dirigente, os ombros do dirigente, vêm alguns temas que devemos sempre estar relembrando a igreja, falando, né? E o tema de hoje que eu quero falar com os irmãos é sobre a oração. Às vezes, né, nós somos já experientes no Evangelho, na igreja, já temos uma longa experiência com muitos testemunhos, com muitas provas e lutas vencidas através da oração. Mas às vezes no nosso meio, nesse mesmo meio que tem tantos crentes experientes, existem aqueles crentes mais novos na fé, aqueles crentes que têm pouca experiência sobre a oração. A gente ainda encontra nos corredores da igreja, no dia a dia, no nosso trabalho, nos ônibus, onde andamos e vivemos, né? Ainda ouvimos pessoas falando: ora por mim. E a gente fala: você também tem que orar. E a pessoa diz: eu não tenho tanta experiência para orar, eu não sei orar, eu não sei como orar feito fulano, feito Beltrano, feito ciclano. E a gente sempre tem batido nessa tecla, né? Sempre tem batido nesse assunto, que a oração é conversar com Deus. A oração é falar com o Todo-Poderoso Deus, que criou todas as coisas, mas não abandonou o homem. Ele busca esse homem para ter uma comunhão, uma intimidade. Quando lemos a Bíblia, né, nós sempre usamos essa prática, principalmente os pregadores. Deus está falando através da Bíblia, da sua palavra, para nossas vidas. Quando estamos orando, né, nós temos o costume de dizer: estamos conversando com Deus. Mas também na oração, Deus conversa conosco, né? Se mergulharmos na intimidade, na profundeza da oração em Deus, sabendo que a oração não é um diálogo com alguém que não possa resolver nada, um diálogo com alguém que não tem poder para nada. A oração é um diálogo com Deus, é uma intimidade, uma experiência, é uma referência que você deve carregar para toda a sua vida e saber que a oração é o segredo da vitória. Se você abrir sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalônicas, capítulo de número 5 e o versículo de número 17. Tem um texto, é bem pequenininho esse versículo, um dos menores versículos da Bíblia, que diz: orai sem cessar. É um conselho do autor, né, do escritor aqui, que dá algumas recomendações curtas, né? Nós vamos ver que ele cita algumas palavras que se tornaram versículos na Bíblia, na coletânea desses livros, e ele fala isso, ele afirma: orai sem cessar. A nossa vida em comunhão com Deus deve ser em constante oração. Onde estivermos, né? Se
em casa, se no trabalho, se na escola, se na faculdade, se queremos vencer as lutas diárias de nossa vida, uma das armas que Deus nos dá é a oração. Devemos estar sempre orando as astutas ciladas do diabo. E quando isso é praticado em nossa vida, quando exercitamos a oração, nós criamos um hábito de estar sempre conversando com Deus, sempre dialogando com Deus, em tudo. Às vezes estamos passando por algo ou em alguma região perigosa, a gente logo se liga em orar a Deus e dizer: Deus, me protege, Deus me guarda, Deus me livra do mal. Às vezes estamos fazendo algo que a gente não sabe fazer, ou não sabe fazer muito bem aquilo, a gente diz: Deus, me dá sabedoria. É bíblico, né? Em Tiago, Deus é orientado isso: quem não tem sabedoria, peça a Deus. Então, Deus, me dá sabedoria, me ensina como fazer, me ensina como eu devo agir, né? Às vezes uma decisão que queremos fazer, uma escolha, um caminho que temos que tomar e trilhar para a nossa vida, a gente: Deus, me orienta, Deus, me ajuda nas minhas escolhas, nas minhas decisões. Um crente que exercita a palavra de Deus em obediência, orando, não é isso? Sempre sem cessar, tudo que ele vai fazer, antes de tomar qualquer decisão, fazer qualquer escolha, ele sempre vai estar a Deus pedindo: Deus, me ajuda, Deus, me protege, Deus, me guarda, Deus, me mostra como agir aqui. E aí se cabe isso dentro dessa aplicação do versículo 17, que diz: orai sem cessar. A oração é se esconder. Está lá, abra a sua Bíblia lá. E é bom a gente, eu sempre digo isso, é bom a gente às vezes sabe o texto decorado, né? Sabe bem o texto, mas é bom você abrir para exercitar a tua fé. Em Salmos de número 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu anotei aqui: a oração é entrar no esconderijo do Altíssimo e habitar na sombra do Onipotente. É você saber que está seguro em Deus, está guardado em Deus, está refugiado em Deus através da oração. E a oração, você, como eu disse no princípio, é você conversar com Deus do teu jeito, da tua maneira, aquilo que está dentro do coração. Às vezes a gente não consegue colocar para fora, para um amigo, para um colega, para um esposo, para a esposa, para um filho, para o pai, né? Às vezes a gente não sabe com quem conversar. Às vezes a gente até diz, escolhe palavras, né? Às vezes já aconteceu com você querer explicar algo a alguém, ou falar algo para alguém, dizer que ele entenda aquilo, e você explica, procura palavras, puxa palavras daqui. Olha, eu vou falar uma palavra mais maneira, uma palavra menos pesada e tal, e fala. Com Deus não, com Deus a gente fala e Ele nos entende. A palavra de Deus nos diz que às vezes gememos diante dEle. Esse gemido inexplicável, que não é traduzido, nem nós mesmos sabemos por que estamos gemendo. Às vezes sabemos, mas o que estamos gemendo, o que dialeto estamos falando no gemido? A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede a Deus por nós, pelos gemidos inexprimíveis, inexplicáveis. É um Deus tão grande que Ele sabe, né? No Salmo 139 diz: antes que haja alguma palavra na nossa boca, Ele já conhece, né? Então mas Ele quer que clamemos a Ele, que louvemos na oração, que dialoguemos com Ele, colocar para fora aquilo que necessitamos colocar. E a oração é essa ferramenta, é essa arma que não podemos nos esquecer, não afastar de nós. Ela é uma conversa com Deus, é uma comunhão, uma comunicação com Deus. Como devemos orar? Em primeiro lugar, devemos orar gerando perdão.
Se você lê em Mateus, capítulo 5, abra lá, Mateus, Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 5, e o versículo de número 23. Mateus 5, versículo número 23 diz: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Então a oração, antes de tudo, até no Pai Nosso, né, é ensinado, Jesus ensina aos discípulos a que venhamos liberar o perdão, que venhamos, né, gerar em nós o perdão. E às vezes o perdão completo não depende só de nós. Às vezes praticamos alguma coisa que machuca alguém, né, ou vice-versa. A gente vai à pessoa e pede perdão a ela, e ela não nos perdoa, mas nós já geramos o perdão, né? Nós já foi liberado o perdão por nós. Que você viva uma vida, que não viva uma vida de mágoa, sem saber perdoar ninguém. Gere o perdão. E na oração também, né, a oração também serve como força. E você pode, muitas vezes orienta as pessoas dizendo, olha Deus dizendo, né, Deus, cria um momento, faz um encontro, né, quebrando o coração, cria meios para que esse perdão seja gerado. E às vezes temos dificuldade de gerar o perdão, mas com a oração vencemos e alcançamos tempos melhores. Com humildade e em secreto. Em Mateus 6, versículo do 5 em diante diz: e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não use de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Mas não vos assemelheis, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhe pedires. É interessante que aqui o texto, ele nos dá a orientação sobre sermos autênticos, humildes, verdadeiros e orar em secreto. Ele usa uma ilustração aqui no sermão, né, dos hipócritas e fariseus que iam para as esquinas, cobertos de sacos, de cinzas, e começavam a clamar e orando muito tempo, uma boa hora do dia. Eles batiam no peito e diziam, né? Eu oro tanto tempo, eu oro tanta hora. E a gente aprende aqui, a gente vê que quando Jesus, né, através dessa mensagem, ele nos fala, diz, olha, entra no teu quarto em secreto. Ele quer dizer, não precisa tocar buzinas, né, não precisa gritar alto que você está orando, porque você tem uma vida de oração, né? O crente que ora não precisa divulgar que ora, porque todo mundo sabe o crente que ora. O crente que ora, ele é espiritual, ele é diferente, ele tem um equilíbrio espiritual, ele tem uma maturidade espiritual. E dentro desse texto, a gente vai ver que quando Jesus diz, eles se gabam, né, eles se engrandecem, porque falam muitas palavras achando que as suas orações vão ser ouvidas por causa disso. Mas não é assim. Ele diz, Jesus, Deus já sabe, antes de você orar, o que você precisa e o que é melhor para você. A oração é a comunhão com Deus, é você criar esse relacionamento com Deus. E dentro desse texto, a gente vai aprender, né, que
o segredo da oração não está apenas no muito tempo orando, está na qualidade de como você ora ao teu Deus, com sinceridade, com o coração quebrantado. Lógico, eu abro um parênteses aqui e deixo bem claro que se você ora muito tempo, de verdade, genuinamente de verdade, vai chegar um momento que as portas da intimidade com Deus serão abertas e você será envolvido com o poder de Deus que transforma as intenções do coração e os pensamentos. Porque às vezes achamos que eu vou gastar muito tempo de oração aqui, Deus vai me ouvir. É o que ele fala aqui dos hipócritas, dos fariseus. Homens que gastavam muito tempo, falavam muitas palavras. O Senhor diz, olha, eles acham que por isso vão ser ouvidos. Mas o que importa é como chegamos diante de Deus. Lógico, né? Às vezes a gente não tem um tempo, tanto tempo para ficar orando, às vezes a correria do dia a dia, mas cria aqueles momentos da tua vida, aqueles 24 horas que você tem no dia, tire momentos de oração. Se você não pode orar muito tempo em uma vez só, crie hábitos devocionais e tenha qualidade diante de Deus. Alguns só oram quando vêm para a igreja, né? Quando antes de começar o culto, dá o joelho ali, ora, e às vezes não tem nem diálogo. Eu me lembro de uma pessoa que chegou para o pastor e disse, pastor, eu oro pouco porque eu não tenho muita coisa para pedir, não tenho muita gente para orar. E o pastor orientou para aquela irmã e disse, irmã, quando acabar o teu assunto com Deus, começa a orar pelos teus vizinhos, pelos teus parentes, pelos teus amigos, pelos teus colegas. Começa a orar, começa pelos profissionais, pela nação. Mas é isso que Deus fala, ore com humildade, em secreto, sem precisar tocar a buzina que você está orando muito. Seja autêntico diante de Deus, sem fingimento. Em Lucas, abra sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. Aleluia. É um tema muito importante para as nossas vidas e devemos sempre estar tocando nesse assunto. Em Lucas 18, versículo 9... em diante diz, né? Aqui fala a parábola do fariseu e do publicano. Disse também essa parábola uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. E a parábola começa assim: 2 homens subiram do templo a orar, um fariseu e um publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como esses demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejum 2 vezes na semana e dou os dízimos e tudo quanto possuo. Já o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. É a palavra de Deus, as palavras do Senhor. Eu não devo chegar diante de Deus e querer justificar a mim mesmo. Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana, eu sou dizimista, eu frequento os cultos, eu sou mais crente do que fulano e beltrano. Não! O Senhor sabe quem somos. A palavra de Deus nos diz que Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que somos pó, miseráveis pecadores que somos.
lutamos todos os dias a carne com o espírito, o bem com o mal. Aleluia. Mas há um Deus nos céus que quer que sejamos autênticos diante dele, sinceros, sem fingimento, porque ele nos conhece. Antes que cheguemos à presença dele, ele já sabe as intenções do nosso coração. Ele já sabe quem somos. E a palavra de Deus nos diz que ele tem o melhor para nossas vidas. Só é nos humilharmos diante dele, como aquele publicano: Senhor, sou pecador. É a essência da oração. É você colocar para fora o que está dentro, dizer: Senhor, tu sabes que sou pecador, preciso de ti, necessito, sou dependente de ti, mas com sinceridade, não feito aquelas falsas humildades, né? Eu não sei pregar, eu não sei cantar, não, bote outro para fazer, pastor, porque a minha voz é muito feia. Pastor, bote outro para orar, porque eu não sei orar tão bem. Não. O Senhor conhece o nosso coração. Daqui a gente vai bater no peito e dizer: não, eu sou o cantor, eu sou o pregador, eu sou bom, eu sou o melhor. Não, é sermos sinceros diante de Deus. Dizer: olha, dependo de ti, Senhor. Eu te busco, criar essa intimidade com Deus. E tudo que você fizer seja feito para a honra e a glória do Senhor. Na oração também. Orar é harmonia. Devemos orar em harmonia com a vontade de Deus. Em 1 João, capítulo de número 5. 1 João, capítulo de número 5, e o versículo 14 diz: 1 João 5, 14 diz: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Quantos podem dizer amém? Amém. É orar em harmonia com o Senhor. Sempre na nossa oração tem que haver perdão, humildade, sinceridade, autenticidade, verdade na nossa oração. Não haver fingimento. Eu sempre tenho que orar dentro da vontade de Deus, a harmonia com Deus, sabendo que Deus sempre tem o melhor para as nossas vidas, sempre tem o melhor para mim e para você. Às vezes não sabemos fazer decisões e escolhas, e queremos saber a vontade de Deus, né? Já aconteceu com você? Você precisa tomar uma decisão e dizer: mas qual é a vontade de Deus? O que é que Deus quer de mim? Qual é a decisão que Deus... Eu vou por esse caminho ou esse caminho? Se você orar e disser: Deus, faz conforme a tua vontade. Exemplo de Jesus, está lembrado? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Os meus sonhos, os meus projetos, minhas metas, meus objetivos têm que ser todos colocados nas mãos de Deus, diante do altar de Deus, e dizer: Deus, me orienta, Deus, me ajuda profissionalmente, me ajuda nas minhas escolhas sentimentais, né, para os jovens. Deus, prepara um varão, prepara uma varoa, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. É oração também. Aleluia. A oração é o segredo para a vitória em todas as áreas da vida. Ore. Ore, crie o hábito de orar. Deus, prepara. Deus, me dá uma boa família, me dá um bom lar. Se você já fez a escolha e a escolha foi errada aos teus olhos, começa a orar e dizer: Deus, muda o coração, converte, transforma,
né? Gera um novo coração nessa vida, que me acompanhe para a igreja, que me dê força, me fé e crescimento juntos. É oração. A oração edifica o lar, dá crescimento, fortaleza, firmeza a uma família, a um relacionamento. Tudo é oração. O crente não pode viver sem uma vida de oração. Não pode. Não pode. Eu me lembro que quando criança ainda, minha mãe sempre dizia para mim: meu filho, você quer ficar firmado na igreja, firme com Deus? Eu dizia: quero. Ela dizia: então tenha uma vida de oração, crie intimidade com Deus, queiras que seja gerado experiência com Deus, porque essas experiências vão te firmar na presença de Deus. Aleluia. Mas às vezes a gente está com um evangelho tão simples, tão fácil, tudo pode, nada é proibido, tudo é liberal, eu posso ser de qualquer jeito. Mas se você for para uma vida de oração, você vai ver que os teus pensamentos, a tua mente será mudada. Porque o novo nascimento, a regeneração, a santificação, por si próprio, já dá uma nova mente, um novo pensamento, uma nova maneira de agir. Mas se eu não tenho uma vida de oração, se eu não tenho uma intimidade com Deus, eu nunca tive experiência com Deus, se eu vivo uma vida, um evangelho simples, fácil, né? Um evangelho que não tem mudança alguma, renúncia alguma, eu não preciso abrir mão de nada, tem algo errado. Tem algo errado. Pare, reavalie, reorganize a sua vida espiritual. Derruba o altar, constrói um novo altar de intimidade com Deus. E quando se fala de altar, fala de sacrifício. E quando fala de sacrifício, a gente lembra do Velho Testamento, onde a vítima, onde o animal era colocado diante do altar e o fogo era aceso. Ele queimava e o cheiro subia para a presença de Deus. A oração tem que ser do mesmo jeito. Quando oramos a Deus, o cheiro do sacrifício espiritual, ele sobe, há aberto uma porta, um diálogo, é comunhão com Deus, é intimidade com Deus, é permanência em Deus, é Deus que muda, é Deus que gera o milagre. Deus é tão bom e tão misericordioso que o próprio Deus nos ensina a orar. Não é só no Pai Nosso, não é só com palavras na Bíblia de oração, como falamos aqui. Não. Ele nos ensina a orar, sabe como? Ele permite que algumas provas e lutas se levantem contra a nossa vida, porque é interessante, não é interessante? Quando o crente entra na prova, se ele não tinha uma vida de oração, ele passa a ter. Porque se não tiver, ele vai ficar até aprender. Aleluia. Devemos criar essa comunhão com Deus. Devemos criar esse diálogo com Deus. Devemos querer, né, ter, é como a oração seja quando você tem vontade de tomar água. Você consegue passar dias sem tomar água? Horas sem tomar água. Sem tomar banho, eu sei que alguns conseguem. Mas sem tomar água, você consegue ficar muito tempo sem tomar água. Quando vem a sede, né, começa a faltar água, você pega um copo de água ali e que gostoso, não é? A oração tem que ser do mesmo jeito, como as corças que bramam pelas correntes das águas. A minha alma clama por ti, ó Deus. Como o salmista fala nos Salmos de número 42.
Que você tenha esse querer, esse desejo, essa sede de estar na presença de Deus e orar, conversar com Ele. Um dia, eu dirigi alguns anos atrás um grupo de adolescentes e eu disse para os adolescentes, eu fiz uma atividade, uma dinâmica com alguns adolescentes e pedi para eles e disse: quem é a pessoa no mundo esportivo, artístico, o teu mundo, o mundo que você vive no planeta Terra, que você mais admira? Eles começaram a colocar no papel ali. Cantora fulana, cantor beltrano, né? Jogador de futebol ciclano, o tal artista de tal filme. E colocaram, cada um colocou um nome ali. E eu disse para eles: se um dia essa pessoa que você mais admira na terra desse uma notícia para você e dissesse: eu vou passar o dia com você, o que você fazia? Antes de eu terminar, alguns meninos, ai meu Deus, e gritava de um lado, gritava do outro menino, todos ficaram animados com aquilo ali. E um disse: eu ia no salão de beleza, eu ia comprar roupa nova, eu ia limpar a casa, eu ia arrumar a casa, eu ia preparar, eu ia fazer uma recepção espetacular para aquela pessoa, para nunca mais esquecer de mim. Falaram, gastou um bocado de tempo, eram um bocado de adolescentes. Quando terminaram de falar, eu disse: a pessoa mais importante de todos os tempos, de todas as galáxias, de todos os planetas, o dono de todas as coisas, todos os dias, ele diz: filho, eu quero passar mais tempo com você, eu quero ter intimidade contigo. E muitos se esquecem do encontro marcado, se esquecem desse Todo-Poderoso que busca e diz: clama a mim, clama a mim. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É como se ele estivesse dizendo: olha, clama, vem ter diálogo comigo, vem ter intimidade comigo, que eu vou gerar experiência na tua vida, que a tua vida nunca mais será a mesma. Aleluia, aleluia. Poderíamos passar a noite toda falando sobre esse assunto especial que é a oração. Eu escrevi uma frase aqui que diz, não sei de quem é o autor da frase, era autor desconhecido, mas fazer como aqueles pregadores de congresso. Pega ela aí. A oração é a chave que abre a porta do céu. É o veículo que nos transporta para a presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu falei no começo, lendo em Mateus, no Evangelho de Mateus, que a oração não é apenas quantidade de tempo. Ela é qualidade da presença de Deus. Mas às vezes você não tem muito diálogo com Deus, não tem muita experiência. Não tem problema. Se joga aos pés dele. Fica ali. Senhor, estou aqui. Senhor, faz a tua obra em mim. Senhor, eu não vou pedir nada. Gera experiência em mim. Eu me lembro que eu ainda adolescente, eu tinha uns 15 para 16 anos de idade. Eu tinha
acabado um culto na minha igreja, eu fui para casa e eu fui chateado comigo e com o culto. Eu dizia: meu Deus, não pode o culto ser assim. O culto tem que ter sinais, prodígios, maravilhas, tem que ter poder, tem que haver uma manifestação da tua glória. Eu cheguei em casa e minha mãe preparou um lanche ali para eu comer antes de dormir. Eu contei para ela. Ele olhou para mim e disse: filho, não faça isso, você está murmurando. Vá orar, vá conversar com Deus, conta para Ele o que você achou do culto. Terminei de comer, entrei no meu quarto, nem deitei na cama, deitei no chão assim, coloquei o rosto no pó e comecei a orar e dizer: Deus, não pode, Deus, tem que ter pregadores cheios, Deus, tem que ver sinais, prodígios, mas só que eu comecei me empolgando e parecia que eu estava dando uma prensa em Deus, e eu disse: Deus, tu mudou. Deus, cadê aquele Deus do Velho Testamento? Cadê aquele Deus da Bíblia que fazia milagres? Paralítico andava, cego via. Deus, aqueles homens que entraram na porta do templo, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho vos dou, levanta e anda. Deus, cadê esse Deus? Eita, Deus é tão bom, né? Eu apaguei ele. Acho que eu cansei e dormi. Não sei quanto tempo eu passei dormindo ali, quantas horas. Eu só me lembro que eu me acordei com a voz bramando naquele quarto, com uma voz poderosa, grande, cheia de autoridade e ao mesmo tempo cheia de amor. Dizer: meu filho, abastude candalabasta, eu não mudei. Abasta, canastou menei canasta, eu não mudei. Mas eu te pergunto: onde estão os meus profetas? Onde estão os meus Jeremias, os meus Ezequiels, os meus Daniels, as minhas Marias, as minhas Déboras, as minhas Rutes? Onde está? Abastou. Eu senti um poder de Deus do alto. Alguns dias depois eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu contei para alguns irmãos já aqui em um culto. Eu era gago, a língua presa. Um dia eu conto com mais detalhe. Tão tímido que eu era, que eu olhava por cima dos olhos assim. Mas quando eu fui batizado com o Espírito Santo, a gagueira foi curada, a língua soltou, a timidez foi um pouco embora, ficou só 40% da timidez, as pernas tremem às vezes. Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo Deus que faz milagres. Talvez no começo desse culto, você que está em casa, você tenha pensado que está passando por algo difícil, impossível aos teus olhos. Para Deus nada é impossível. Talvez você fez um esforço de vir até aqui hoje, está aqui presente no culto, e está passando por uma luta, uma batalha espiritual, uma guerra no teu coração, no teu interior. E você disse: eu vou para ver se Deus faz algo. E Deus hoje só vai dizer para você que Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo que opera maravilhas e que faz milagres. E o que Ele manda dizer para você que está em casa e para você que está aqui no templo: Ele está te esperando.
Está te esperando naquele mesmo lugar. Quando você acordava de madrugada, dobrava os joelhos. Mas a noite fria, quente como fosse, você estava ali e chorava. Ele continua lá te esperando, dizendo: eu não mudei. As promessas continuam de pé. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vem correndo para a minha presença, porque o milagre vai ser gerado. É o poder da oração. O crente não pode ser espiritual se ele não tem uma vida de oração. O crente, ele não pode ter uma vida vitoriosa em Deus se não tem uma vida de oração. E Deus não exige muito. Deus não diz, né, como algumas religiões: tire dias de oração e jejum. Tire horas se martirizando, se cortando. Não, Deus não diz isso. Deus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Ele é um Deus tão poderoso que nos entende, que aonde estivermos, se clamarmos a Ele, Ele escuta a nossa voz. E interessante que Ele sabe quem é. Arabastou. Sabe como é aquelas mães que têm muitos filhos? 14, 15, 18, 20 e poucos filhos. Lá no Nordeste tem muito. Para cá também tem muito. No interior do Paraná tem um bocado desse jeito. Pega a mãe do presbítero Isaac, tinha 22 filhos, olha. E não é sobrenome Coelho, né? Imaginem, né? E a mãe, ela às vezes esquece até do nome, né? Porque lá em casa só tem dois, Samuel e Tiago. Às vezes Suzana chama Tiago de Samuel, me chama eu de Tiago. Ela troca os nomes com dois. Mas ela conhece a voz do seu filho. Quando o bebê é recém-nascido, ela sabe o significado do choro. Esse choro é fome. Esse choro é cólica. Esse choro é alguma dor, algo está incomodando ele. É choro diferente. A mesma coisa é Deus. Ou melhor dizendo, mais sublime, mais especial é Deus para conosco. Ele conhece o nosso gemido, o significado das nossas lágrimas. Ainda tem uma boa surpresa. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se eu fosse você, eu corria direto para reconstruir o altar da oração diante de Deus. Quer vitória? Entre no caminho da oração. Você vai vencer, porque Deus vai te dar forças. Amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos que estão aqui no templo. Vamos ficar de pé, né? É um culto. Se você está em casa, está fazendo alguma coisa aí enquanto ouvir a palavra, enquanto ouvir o culto, para um pouco nesse momento. Vamos orar. Vamos nos jogar diante de Deus. Eu, antes de vir para aqui, eu estava vendo ali alguns pedidos de oração. Tem um irmão por nome José Lima, pedindo oração por ele e pela família, né? Ele pede oração para o presbítero Enéas. Mas vamos orar juntos. A amiga da Keila, né? A Jane, já está boa, de Poço de Vitória. Amém, né? O Felipe, né? E o parente dele também pede oração. Vamos continuar orando. Vamos continuar orando pelo pedido de oração que o Josias, né, adotou ali como amigo dele, pelo Gabriel, né, e pelo seu pai, o Lázaro Eliseu. Lázaro Eliseu, o pai do Gabriel. Gabriel e o pai dele, que estavam internados, estavam na UTI, e essa semana tiveram alta, estão indo para o quarto, porque Deus está agindo. Deus escuta a oração da igreja. Vamos continuar orando, irmãos, pela a nossa, né, querida irmã Maria Gabi, né, esposa do nosso pastor presidente, pastor Wagner Gabi, né? Quando orar pela irmã Maria Gabi,
você ora pelo pastor também, né? Porque é obrigação orarmos pelo nosso pastor, né? Cuidar dele, cobrir ele com as orações e intercessões, para que Deus dê força, dê sabedoria, dê inteligência, continue usando ele aqui na terra, e Deus cure a irmã Maria Gabi, dando vitória, e eu creio que a vitória está perto. Quantos concordam comigo? Diga amém. Vamos orar. Deus amado, Deus grande, Deus fiel, nós te louvamos, ó Pai, porque esse assunto, ó Deus, sempre mexe conosco quando fala da oração. Sabemos, ó Deus, que a oração é conversar contigo. Quando há um coração quebrantado e contrito, onde há uma vida que se humilha diante de ti, ó Pai, tu ouve dos céus, tu escuta o clamor, tu escuta o pedido. Deus amado, tu és tão bom, tu és tão grande, tu és tão especial, tu operas de maneira tão especial, ó Deus. Os teus servos que estão ouvindo essa oração, ó Pai, que ouviram a mensagem, que participaram do culto, que vão ouvir a mensagem, que vão ainda ouvir a gravação desse culto, que estará nos meios de comunicação aí, ó Pai. Deus, gera o milagre, gera a cura. Deus, muda corações, muda a vida, muda histórias, repreende o maligno, repreende o mal, alcança os teus filhos pela misericórdia. O Gabriel, seu pai, Deus, o Felipe, o seu parente, Deus, a vitória da Jane, Deus, abençoa mais e mais, faz a vitória completa na vida dela. Deus, a irmã Maria Gabi, ó Pai, a igreja em Curitiba está clamando por ela. Libera a bênção, Deus. Cura a tua filha. Dá força, dá vigor, dá ânimo, dá alegria. Deus, usa ela ainda para abençoar nós aqui em Curitiba e no Brasil e no mundo, como uma serva tua, esposa do teu servo. Deus, abençoa o nosso pastor Wagner. Dá força, saúde, sabedoria, inteligência. Continua usando ele. Abençoa os seus filhos, netos, toda a sua família, Pai. Pai, em nome de Jesus. Abençoa a igreja no Jardim Pinheiros. Abençoa as famílias. Abençoa os teus servos que estão empregados de carteira assinada. Segura o emprego deles, mantém esse emprego, dá promoções, dá crescimento. Faz, Senhor, milagre seja gerado na vida deles, e o que é negativo torne positivo, aquilo que é maldição torne bênção. Os profissionais liberais, os autônomos, os comerciantes, dá um faturamento abençoado. Manda clientes, manda bênçãos. Pai, que o teu nome seja glorificado na vida de cada membro da congregação do Jardim Pinheiros. Em o nome de Jesus te agradecemos. Em o nome de Jesus, ó Pai, te pedimos que tu sempre, ó Deus, esteja nos lembrando que não há vitória sem oração. Que o segredo para termos comunhão, intimidade contigo, experiências contigo, é o caminho da oração. Nos ensina a orar, nos ensina a amar a oração, ter uma vida de oração, Pai. Deus, em o nome de Jesus, todos os projetos estão colocados diante de ti, todos os sonhos, todo o futuro de cada criança, de cada adolescente, de cada jovem, de cada família, de cada casal, seja colocado diante de ti. Cobre com a tua graça, com a tua misericórdia, e manda a bênção em o nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos estar dando a bênção. Se você trouxe a sua oferta, o seu dízimo, os obreiros estão ali na saída. Você seja abençoado por Deus também. Você que é dizimista, ofertando. Você que não tem, né? Crie o hábito de ofertar e dizimar na igreja.
tem bênçãos para quem tem sido fiel nisso. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolações do Espírito Santo estejam presentes na vida de todos aqueles que creem. E você crê, diga bem alto e bem forte: amém. Deus abençoe todos em nome de Jesus, né? E seja bênção. Crie esse altar de oração com Deus. Deus abençoe. Sábado é Santa Ceia e domingo culto. Tem escola dominical e culto à noite. Então aí, em nome de Jesus.